Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão, a pessoa de quem saúdo a todos os servidores e servidoras desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, doutor Manuel Pinheiro, doutor Herbert, a pessoa de quem saúdo a todos os membros, os promotores e promotoras, procuradores e procuradoras de Justiça do Estado do Ceará. Doutor Evandro Leitão, Procurador-Geral desta Casa Legislativa, doutor Nelson Gesteira, chefe de gabinete do Ministério Público, doutor Jeová Mota, deputado Jeová Mota, servidores e servidoras do Ministério Público, internautas, telespectadores da Assembleia Legislativa, a todos e a todas, nosso cordial bom dia. Inicialmente, gostaria de fazer memória das mulheres, homens que tombaram na luta contra a Covid-19. São mais de 500 mil vidas vítimas da indiferença, da irresponsabilidade e do negacionismo de tantos, mas também foram vidas salvas em razão do compromisso de outros tantos. Então, devemos sempre enaltecer aqueles que preservaram vidas, e o Estado do Ceará, pelo empenho de todos os órgãos e instituições, está de parabéns. Viva ao sistema de saúde público e universal. Viva o SUS. Uma Constituição surge a partir da ruptura com a ordem constitucional que lhe precedeu. Via de regra, quanto mais traumática é o regime anterior ou a ruptura, mais garantista será a Constituição. Óbvio que quando eu estou a falar em garantismo, não estou adestrito ao direito penal ou aos direitos de liberdade que são oponíveis ao Estado, exigindo-lhe uma prestação negativa, mas também a garantia de direitos que assegura vida digna, saúde aos seres humanos, através de prestações positivas do Estado. A frágil ordem democrática inaugurada com a Constituição de 46 não dispunha de instituições capazes de conter a sanha ditatorial que então animava a muitos e que ainda hoje continua a mobilizar a outros tantos. Olha o perigo a que estamos submetidos. O regime constitucional otorgado com o golpe civil-militar de 64 institucionalizou a barbárie, com a imposição de censura, cassação de direitos políticos, tortura institucionalizada, morte e desaparecimento de pessoas que se sabem mortas, mas que não se têm corpos. Foi um regime doloroso e extremamente traumático. E as experiências de dor e trauma motivou uma repactuação social que fez surgir uma Constituição garantista, a Constituição Cidadã de 1988. Ora, se a ordem constitucional de 46 não dispunha de instituições capazes de conter o autoritarismo, o Constituinte de 87 e 88, preocupado com as dores e traumas, deu uma nova feição institucional e atribuições ao Ministério Público, para que esse possa domar delírios autoritários. Surge, portanto, um Ministério Público que deve ser garantista, no sentido de abandonar o papel de acusador contumaz e passar a ser o escudeiro da aplicação da lei penal em regime de fidelidade às garantias individuais.
Mas o garantismo do Ministério Público não está adestrito a exigir das funções estatais, executiva, legislativa e judiciária, prestações negativas ou de respeito aos direitos humanos de primeira geração, mas também de velar e exigir do Estado prestações positivas quanto a outras gerações de direitos, a exemplo daqueles direitos econômicos, sociais, culturais, aqueles ligados aos valores da fraternidade e da solidariedade, os relacionados ao desenvolvimento e ao progresso, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, realçando, em razão das ameaças atuais, o zelo que o Ministério Público deve ter quanto aos direitos humanos de quarta geração, que são aqueles relacionados à democracia, à informação e ao pluralismo. Olhem quão tamanha é a nossa responsabilidade. A todos nós que formamos o Ministério Público do Estado do Ceará. Nesse contexto, comemorar 130 anos de história é celebrarmos o bem que o Ministério Público fez e faz ao povo cearense. Mas é também momento de reflexão e autocrítica, no sentido de avaliarmos se estamos atuando de forma zelosa a criar condições e garantia para a implementação dos direitos humanos. É relevante a atuação do Ministério Público no processo penal e no combate aos crimes contra a administração pública, pela repercussão que a corrupção traz sobre a eficácia das prestações estatais positivas, o que não nos desobriga de atuarmos diretamente para que o Estado seja mais efetivo em promover o bem-estar social. Não podemos nunca, doutor Manuel, doutor Herbert, não podemos nunca ser uma instituição elitizada, encastelada e distante da cidadania, porque o Ministério Público é guardião da cidadania e a cidadania é guardiã do Ministério Público. Sou sindicalista e olho sempre o mundo numa perspectiva da luta dos direitos laborais. E é certo que as instituições são ficções jurídicas. Elas não têm vida própria. Elas agem, atuam através de pessoas. Um hospital equipado com grande aparato tecnológico não cumprirá com seu desiderato se lá não tiver atuando um médico, um enfermeiro, o auxiliar de enfermagem de serviços gerais, o vigilante, dentre outros. Por isso, dirijo um pedido ao governador do Estado, aos deputados e deputadas, ao Procurador-Geral de Justiça, olhem com carinho para os trabalhadores e trabalhadoras do Estado do Ceará. Parabéns ao Ministério Público do Estado do Ceará por uma história de 130 anos pavimentada com o labor de homens e mulheres, servidores e servidoras, procuradores e procuradoras de justiça, promotores e promotoras de justiça, estagiários, colaboradores, e parabéns ao povo cearense por contar com a defesa da nossa instituição. Muito obrigado.